dicionário Aurélio, geração é o conjunto dos indivíduos nascidos pela mesma época, com um espaço de tempo de aproximadamente 25 anos, que vai de uma geração a outra. Mas esse período foi encurtado nos últimos 50 anos, em função dos avanços da tecnologia e outros aspectos da modernidade. Hoje, essa troca de classe genealógica pode ser observada em um período de 10 anos. Uma situação inusitada dentro da história da humanidade, em que gerações com características marcantes e diferentes convivem e dividem um mesmo espaço na sociedade, no mercado de trabalho, em casa e nas escolas. Atualmente, foram identificadas 4 gerações: Baby Boomers, X, Y e Z. O programa Ponto de Encontro de hoje fala das características, qualidades e diferenças dessas gerações. Para entender mais dessas gerações distintas e como elas se relacionam em sociedade, temos 2 convidados no estúdio. Arlindo Ferreira Gonçalves Júnior, professor de Psicologia e Filosofia da PUC Campinas, e Marcos Cagliari, consultor em Marketing e Estratégia e autor do livro Código Y. Eu agradeço a participação de vocês aqui. Nunca tantas gerações estiveram juntas em sociedade. A tecnologia ela pode ser apontada como uma das responsáveis por esse encontro? Eu acredito que ela é responsável tanto pelo encontro quanto pelo desencontro também. A gente tem que habita o mesmo lar, uma criança, um jovem que já está numa geração, o seu irmão mais velho que está numa geração seguinte, o seu pai que está numa outra geração e o seu avô que está numa outra geração. A gente nunca teve uma distância tão grande entre gerações e a acomodação de tantas gerações ao mesmo tempo. E, sem dúvida, a tecnologia é uma variável importante. Mas vamos imaginar que essas gerações elas se distanciam, não só pela tecnologia, mas por ideologias, por valores, por modos de ser, inclusive modos de conceber a própria família. E eu acho que tem um outro ponto relevante que vale a pena citar, que não é só a tecnologia, mas é a demografia. Hoje, em função da qualidade de vida e os recursos que a medicina pode trazer, a vida útil de um profissional acaba sendo muito maior. Então, o que permite mesmo você ter 4, às vezes até 5 gerações mesmo uma geração anterior ao Baby Boomer, que segundo alguns estudiosos, digamos que seja 1945 a data, a maioria dos pesquisadores atribui essa data como início. Se você pensar na geração anterior, portanto, 1944 ou antes, estamos falando aí de um profissional com menos de 70 anos de idade, o que hoje é absolutamente factível. Então a gente chega a ter até 5 gerações justamente em função desse novo cenário de longevidade. E eu acho que a tendência é esse fator se acentuar, se intensificar. Eu acho que isso vai ser fascinante a gente ver isso acontecendo. Com certeza. Quais as características que vocês poderiam colocar do Baby Boomers? Eu acho que, antes de mais nada, acho que vale a pena explicar só um pouquinho de onde saiu essa abordagem geracional. É uma ferramenta sociológica e ela visa tentar entender os indivíduos segundo o contexto em que eles foram desenvolvidos. Por essa definição, analisando os baby boomers que nasceram a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, se você pensar que o fim dessa guerra, que evidentemente foi um conflito dramático e trágico em vários contextos, essa geração ela acabou vivendo e se desenvolvendo sob uma ótica de otimismo, de reconstrução econômica, portanto, enorme crescimento econômico para os principais países desenvolvidos, que estavam se reconstruindo, reconstrução dos planos familiares, tanto é que ela chama Baby Boomer justamente pelo auge da taxa de natalidade, em função do retorno dos contingentes que lutavam na Segunda Guerra. Então, este cenário é um cenário de muito otimismo. Ele acaba gerando indivíduos que, desenvolvidos nesse contexto, tendem a ser, é importante essa palavrinha aí, tendem, não quer dizer que eles serão, mas tendem a ser muito mais otimistas, muito mais empreendedores, que façam mais planejamento, não tenham medo de correr risco. Então é legal ver como esse contexto em que eles foram desenvolvidos acaba determinando o comportamento que eles terão. O que se destaca, Arlindo, dos É interessante porque a ideia do Baby Boomer, que aparece exatamente no período pós-guerra e aparece com esse incremento econômico, ela
ela advém, ela é muito recente, né? Porque se a gente pegar a ideia da família nuclear, ou seja, aquela família com mãe, pai, né, e filhos, essa família é muito recente. Essa família vem do século XX. Se a gente estudar lá a história da vida da infância, a história social da infância do Philippe Arrier, ele vai falar que a ideia da infância e dessa família nuclear, ela é do século XIX. Tanto é que no século XIX, a partir da Revolução Industrial, que a gente vai ter, portanto, a ideia de ginecologia, de pediatria. Não existiam essas especialidades, não existia esse cuidado com a criança, que a princípio era tido como uma mão de obra apenas junto com as mulheres. A ideia da infância, ela vem junto com essa ideia da família, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, no pós-guerra, para se ter uma perspectiva dessa criança para o futuro. Então é exatamente isso que o Marcos está falando. É uma tendência. Eu vou ter agora um horizonte de perspectiva para essa criança que nasce nesse núcleo familiar, que é muito específico, é muito característico e tem todas as suas determinações no pós-guerra. E da geração X, o que a gente podia falar? Está um pouquinho mais perto. A geração X ela foi desenvolvida num contexto consideravelmente diferente, né? Em grande parte do mundo, esses foram indivíduos que cresceram num ambiente quase oposto em termos de crescimento econômico, né? Em grande parte foi ambientes de alguma recessão, certamente nos Estados Unidos, certamente no Brasil. A gente teve aqui, e quem nasceu na geração X viveu a década perdida, quer dizer, aquele momento, um momento muito difícil econômico, crise, desemprego, autoridades constituídas muito fortes, né? Governos muito fortes, em muitos casos autoritários e ditatoriais, como eram, por exemplo, na América do Sul. Crises econômicas, as aulas e os mercados de trabalho, né, tanto a academia quanto o mercado de trabalho, eram instituições muito fortes, em que havia uma hierarquia muito forte, a noção de hierarquia, de obediência muito forte. Isso, inevitavelmente, acaba gerando indivíduos que são influenciados por esse cenário. Portanto, são indivíduos um pouco menos otimistas, um pouco mais resilientes, quer dizer, aguentam frustração um pouco mais, não tem tanta a facilidade de correr risco não está tão presente, porque, por exemplo, se você perde o emprego, é mais difícil conseguir outro. A obediência à hierarquia é muito maior. Então, é legal ver como é o contraponto, né? Essa é uma geração que acaba tendo um pouco mais de medo. É claro que isso não é regra e depende muito de país para país. Né? Grande parte desses indivíduos participaram de movimentos libertatórios e tudo mais. Mas, de maneira geral, e certamente no Brasil, esse foi um cenário quase de medo mesmo. E isso acabou gerando, de novo, tende a gerar, né? Não é garantia que todo mundo vai se comportar de maneira igual, certamente isso não acontece, mas tende a gerar pessoas com um pouco mais de insegurança, nem um pouco mais resilientes. Inclusive foi a geração que viveu a ditadura no Brasil. Foi a geração que pegou o fim da ditadura. Os pais pegaram o fim da ditadura. Então eles nasceram, e essa é uma característica bem interessante, porque eles nasceram como uma crise de valores da geração anterior. Então, eles nasceram sem perspectivas ideológicas tão claras como a geração anterior. Então, por isso que é chamado geração X, que o sociólogo que criou esse nome, ele chamou de geração perdida em relação a ideais consolidados. A gente pega toda uma geração que acompanha a queda, né, das grandes utopias socialistas, né, com a queda do Muro de Berlim, enfim. Então, é uma geração que tem, que ao mesmo tempo que ela é estritamente obediente, porque foi a infância dela, essa obediência, e a gente pode exemplificar na América Latina, nos Estados Unidos, né, e mesmo na Europa, essa condição. Ao mesmo tempo, elas pegaram, né, uma falta de ideal. Então, ela é obediente, porém, sem uma perspectiva muito clara. A Y já está um pouco mais avançada em todos os aspectos. O que você poderia dizer? Eu acho que é quase um cenário oposto, mais uma vez, do período de anterior. novo, né? A gente, em termos econômicos, por exemplo, essa foi a geração que se desenvolveu com um contexto muito favorável. O crescimento da era Clinton, por exemplo, dos Estados Unidos, mais de 10 anos de crescimento de bolsa de valores americana, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, a formação da Comunidade Econômica Europeia, quer dizer, você tem um contexto muito favorável, de maneira geral, que esse membro da geração Y se desenvolveu.
Além disso, some-se aí só a tecnologia, a enorme abertura, quer dizer, a fim da censura, por exemplo, o fim as autoridades constituídas deixam de ter uma força ou deixam de ser muito hierarquizadas, as estruturas institucionais. Então, as famílias, a própria família, que antes existia o conceito de chefe de família, né? Se a gente pensar nisso. Hoje, certamente, a família não tem mais essa hierarquia, você não usa mais. Então, esse indivíduo acaba voltando a ter aquele otimismo, acaba voltando a ter a ausência do medo de risco e muito mais poder a ele. Quer dizer, eu acho que talvez essa geração que mais se apropriou, se apossou do poder de tomar decisão, porque as famílias deram essa abertura e porque as demais instituições sentiram a necessidade de se desenvolver nesse sentido, né? Então eu acho que a gente está vivendo, e esses membros da geração Y agora, cujos mais velhos devem ter um pouco mais de 30 anos, mais ou menos. Depende muito do pesquisador, mas de maneira geral os mais velhos têm entre 32 e 35 anos a partir de agora. Eles estão começando a chegar nos cargos de decisão das empresas, da academia, do mercado de trabalho, né, da política. Então eu acho que é uma tendência grande da gente ver umas mudanças mais rápidas, justamente porque esse público, né, esses membros dessa geração, se ressentiram de instituições que não estavam adaptadas ao como esse cara queria crescer. Acho que é um momento de transição e que passou por uma crise das instituições forte, que depois a gente vai comentar aqui. Vamos. O que eu acho interessante das instituições que sofreram uma crise, a família. Né? Quer dizer, a família que criou a geração Y é uma família com culpa. Ela cria com culpabilidade. Culpabilidade exatamente por não exercer o devido limite, né, a clareza do limite e da autoridade, porque ela mesma já sente essa autoridade fragmentada pela geração anterior. Então, a gente vai ter uma nova concepção de família, agora em que aquilo que o Freud chamava, né, a gente vai ter a criança como um grande rei dentro de casa. Ele manda. Mas ele manda não é porque não existe nenhuma possibilidade de controlá-lo, é porque ele já tem horizontes diferentes, linguagem diferente e valores diferentes dos próprios pais. E esses pais se sentem cada vez mais distanciados. E por uma culpa inerente a essa condição de não estar, né, acompanhando adequadamente, eles atribuem mais expectativas, eles atribuem mais tarefas para esses jovens, geralmente são jovens que fazem uma multiplicidade muito grande de tarefas, além da faculdade, além do balé, de línguas e tudo mais, e esse também é o jovem que vai se sentir mais ameaçado pela geração posterior. Hoje quem tem 28 anos se sente estritamente ameaçado mais pelo jovem do que pelos mais velhos. Olha, que interessante. Esse ponto, professor, tocou brilhante. Esse eu não imaginava, não. A questão da culpa da família, do contexto sociológico que ele cresceu, isso é espetacular. Isso justifica grande parte do que está acontecendo, né? A mudança do mercado, o papel da mulher no mercado de trabalho, o pai continua sendo o grande provedor, mas isso está mudando. Mas, de qualquer maneira, ele se sente mais próximo da família ou quer participar mais, mas não sabe muito bem como, porque nunca teve essa tradição. Então, os limites acabam ficando muito pouco definidos. A terceirização da educação, né, dos limites para a escola, para babás, para tudo mais. Quer dizer, então, você tem um cenário aí que é um cenário de transição. Quer dizer, isso não é um cenário estacionário, né? Não é um cenário de estabilidade. É um cenário que vai chegar na geração seguinte, e aí sim, esse contexto que o professor Lino comentou. Só antes de eu chamar a reportagem, que ela justamente trata dessa geração Z, que nós vamos falar ainda, vamos destacar um pouco as idades das gerações que eu acabei não colocando. Vocês não colocaram, você colocou só da Y. A faixa etária, mais ou menos, dos baby boomers, X e o Y, você falou que estão com até 32 anos. Depende, como eu estava dizendo, isso depende muito do pesquisador, né? Depende do autor em questão, eles determinam. Então há um limite razoavelmente grande aqui. Mas vamos tentar atribuir aqui. Até os 15 anos de idade, mais ou menos, né? Depende do ano, mas um pouco menos, são os Z. Até os 32, 35 são os Y. Até os 45 são os X, e mais velho que isso são os baby boomers, até 70, quando seriam a geração tradicionalista anterior. Então aqui, esses limites, de novo, eles são variáveis de acordo com o autor que decide quais são os marcos que ele usa. Tá certo. Eu vou convidá-los, então, a acompanhar uma reportagem, da Du Paulino, que mostra um personagem da geração Y. Vamos lá? Família reunida na sala e o Guilherme ali, grudado no smartphone. O pai o procura no quarto. E lá está ele novamente, vidrado na tela do computador.
Nem na hora da entrevista, o adolescente consegue ficar sem checar uma mensagem que acabou de receber. Quando eu tô só olhando a TV, chega o comercial, aí fica meio estranho, sabe? Desculpa. Os pais até tentam iniciar uma conversa, mas o máximo que conseguem é uma rápida resposta. Uma coisa chama atenção, assim, aí você olha. Aí quando para de chamar, você volta no celular, sabe? Aí, ou só uma conversa, assim, mesmo você não presta atenção, mas daí tem uma palavra-chave, assim, que você vai prestar, só pega aquilo. É a mesma coisa com a televisão. Quando dá o comercial, não acho legal, assim, eu tenho que estar com o meu celular, porque senão não tem o que eu fazer, dá muito tédio. São cerca de 5 horas conectado por dia, checando o que tem de novo nas redes sociais e interagindo com os amigos. Um comportamento que preocupa os pais do Guilherme. Tudo bem que você tem todas as informações na internet, você consegue, ali você fica informado de tudo, mas eu acredito que atrapalha em escola, em tudo, que ele deixa de estudar para ficar na internet. O Guilherme faz parte da chamada geração Z, uma geração que praticamente nasceu com o celular e o controle remoto na mão. E por mais que os pais tenham dificuldade de entender e aceitar, essa galerinha não consegue imaginar a vida sem o uso da tecnologia. Isso porque enquanto as outras gerações precisaram aprender a usar as novas tecnologias, quando a turma da geração Z nasceu, elas já estavam lá, prontas. Às vezes eu trago até serviço, né, meu para casa, eu pergunto, Guilherme, como é que faz isso tal? Porque ele tem um conhecimento muito grande e uma facilidade nos dedos. Você quase nem enxerga o movimento no dedo. A desenvoltura com que a Ana Beatriz, filha caçula do casal, mexe nos celulares da família, mostra que esse conflito está apenas começando. Ela com 4 anos, ela já mexe em tudo, já entra, já joga, já sabe o que é Facebook, já quer tirar foto e colocar no Facebook. Então eu acho que vai ser uma geração mais difícil ainda. Então, pois é, dicas de vocês de como essas famílias devem lidar com essas gerações Y e Z. Bom, eu acho que umas coisas que foram ditas são bem interessantes e apontam exatamente para uma certa crise, né? Quando o jovem fala sobre o tédio, né? Quer dizer, a tecnologia está servindo como uma supressão para o tédio, como um afastamento para o tédio, né? Então, na verdade, isso já foi discutido há muito tempo atrás. Um autor, um filósofo da década de 60, Guy Debord, que escreveu A Sociedade do Espetáculo, você deve conhecer, ele já falava que a gente iria ter uma condução na história da humanidade, que a prioridade do ser iria se passar para o ter e depois para o aparecer. E hoje, além do aparecer, vivemos na sociedade do aparecer, sim, além do aparecer, estamos na sociedade do viver intensamente compartilhando. Nós temos que compartilhar tudo. E essa ideia do compartilhar, essa ideia do postar, essa ideia incessante do estar conectado, né, ela supre a ideia de um certo vazio que gera o tédio. Nossa. Porém, esse vazio, esse tédio, essa monotonia é fundamental para que haja uma construção da noção de tempo reflexivo. E é isso que esses jovens, cognitivamente, não têm, né? Essa noção exatamente da espera. Cria-se uma nova noção de tempo aí. Né? É quase como se o tempo, o ócio, até o ócio criativo, como o Domênico Milhas falava, ele é inútil, ele não é suportável, inclusive. Não é suportável. Uma das consequências claras desse ponto é a falta de profundidade dessa geração. Essa é uma geração com enorme amplitude, mas com reduzidíssima profundidade sobre os temas. E onde isso vai parar a gente não sabe, mas é possível especular que a gente vai sofrer um problema com visão crítica, por exemplo, dessa geração. Quer dizer, qual é a capacidade de que uma geração sem a profundidade que outras gerações tiveram tem, por exemplo, de criticar e de transformar eventualmente. E some-se a isso a falta de ideologia, que é uma coisa talvez mais atualizada do que nunca, mais atual do que nunca, a gente tem uma fórmula preocupante.
né? Seja na política, seja nas instituições, na religião e tudo mais, quer dizer, como os líderes vão se comportar dessa geração. Um outro ponto só que eu queria levantar, que não é dito explicitamente, o professor Arlindo aqui tocou nele, é a questão da participação. Eu acho que essa é uma geração que, pelo que a gente viu, ele acabou sempre participando muito das decisões de casa, no seu núcleo familiar, e sempre se manifestando muito em função das redes sociais. Quer dizer, a manifestação é uma coisa extremamente rotineira, faz parte da vida dele a participação e ele dá a sua opinião e participar das decisões. O problema é que as instituições da sociedade hoje não estão prontas para essa participação inexorável, que é o que essa geração vai exigir. Se você pensa, né, no mercado de trabalho, certamente não tem nada mais distante de uma democracia que o mercado de trabalho. A política, a gente está vendo aí uma desilusão com a política grande, que as fórmulas ainda não abarcaram essa participação necessária. Um dos sintomas disso foi a eleição do ano passado, que teve maior índice de abstenção que a gente já viveu. A religião, com enormes conflitos de conseguir atrair essa geração, quer dizer, essa necessidade de participar, de compartilhar e de aparecer, como é que ela casa com o que as instituições estão prontas para oferecer. Né? E isso é uma resposta que a gente ainda não tem. E o bom senso é que vai pautar essas famílias. O bom senso, a prática, o exercício de ser pai e mãe. E, sobretudo, a experiência comunitária. Isso que deve ser mais valorizado. Ao invés de dar o último modelo de iPad, você tem que viajar com a sua família. Você tem que ter experiências em comum. Essas experiências em comum é que vai fazer brotar alguns conceitos de vivência. Porque o que sofre essa geração é aquilo que o Guy Debord já falava também. Ele troca a experiência concreta pela sua representação. Nossa. A representação, ela entra no lugar da vida. Né? É o que também o André, um outro autor francês, ele vai dizer que é a síndrome do olho digital. Eu troco ver as coisas pessoalmente por colocar um aparato tecnológico entre nós. Né? E eu me esgoto naquilo que eu estou representando e não naquilo que eu estou vivenciando. Tá. E qual é o reflexo disso no mercado de trabalho hoje? Dos baby boomers, até dos anteriores, né, que se colocou, Marcos, do X e do Y. Como é que... Eu acho que a gente ainda não tem essa resposta. A gente está vendo muitos conflitos e poucas soluções. Conflitos acho que varia muito. O que a gente vive é uma ruptura do modelo tradicional do mercado de trabalho. Né? As empresas que foram surgidas por e para os Y, por exemplo, principalmente as empresas de tecnologia, elas são incrivelmente diferentes das empresas anteriores. Vamos comparar o Google, o Facebook, por exemplo, que como empresa tem valores diferentes, tem cultura corporativa diferente, políticas diferentes, com os bancos, que são centenários, seculares, tradicionais. São coisas completamente diferentes. Há uma autonomia muito maior dos colaboradores, há uma flexibilidade, de horário, há um ambiente que é muito mais colaborativo, que é muito mais participativo. Então hoje você pergunta para um jovem onde ele quer trabalhar, ele não quer trabalhar mais no Banco do Brasil. Não quer. Ele quer ir para o Google. O Google é a empresa dos sonhos do jovem hoje justamente por causa disso, porque ela está muito mais adaptada. Qual é o modelo onde isso vai parar? Porque a tecnologia tem uma dinâmica muito própria, a gente ainda não sabe, porque a sociedade também precisa dos bancos. E os bancos precisam da segurança, precisam da experiência. Então, a gente, na minha opinião, acho que tem muito espaço para as empresas mais tradicionais se abrirem, se aproximarem. Acho que há um enriquecimento para a sociedade como um todo, de serem mais abertas, de serem mais participativas, de permitirem mais insights e colaborações dos seus colaboradores e de fora dos seus colaboradores, diga de passagem, que hoje é um modelo que é possível ser feito, quer dizer, você usar a inteligência social, não só a inteligência dentro de casa. Né? Maior transparência, por exemplo, é uma coisa que certamente há muito se pede, principalmente desde a crise de 2008, que grande responsável foi parte da falta de transparência. Mas a gente ainda não sabe onde vai parar. Não sabe, né? E a gente ainda tem os momentos contrários. Né? Para dar um exemplo, o Yahoo, que foi assumido por uma ex-diretora do Google, voltou atrás, por exemplo, no modelo de home office, quer dizer, o trabalho à distância, o trabalho remoto, que seus colaboradores do Yahoo podiam fazer na sua própria casa, voltaram atrás. Então, certamente não é uma corrida desenfreada para frente. Eu acho que é uma questão de achar o balanço. A minha opinião, o pêndulo foi demais. Esta é a tese que eu defendo, inclusive, no livro. O pêndulo foi demais, em termos de vários extremos que a gente vive, e eu acho que o equilíbrio vai estar um pouquinho mais para cá. E talvez esse seja o papel da geração Z, ajudar a gente a descobrir onde que é esse equilíbrio. E você, onde você acha que vai parar tudo isso, professor Arlindo? Bom, o que me preocupa é em relação a um certo traço de personalidade que acaba sendo gerado muito em função dessa
dessa nova estrutura do núcleo familiar, mas que se dá, sobretudo, através da baixa resistência à frustração e à crítica. Esses elementos são fundamentais para que você tenha uma concepção de não hierarquia. É difícil esse jovem aceitar alguma hierarquia, é difícil esse jovem aceitar a ideia de que ele precisa obedecer, né? Isso em todas as esferas, não é só no trabalho, é em todas as atividades humanas praticamente que a gente vê revelada essa dificuldade. Antigamente, a gente tinha as 3 gerações no mesmo lar, onde havia um respeito pelo conhecimento, pela sabedoria. O mais velho, o avô, ele era o guardião da memória. A memória da família, a memória do locus, a memória, né, da genealogia daquela família. O pai é aquele que está no mercado de trabalho, que é o provedor, mas que ele tem um domínio técnico, ele tem um domínio sobre a realidade. Hoje em dia, não há o menor patamar de hierárquico nesse aspecto. O mais velho, pelo contrário, ele é considerado inferior. Isso. Tanto que na própria matéria que a gente viu, o pai fala, mas eu preciso perguntar a ele como faz, porque ele tem mais habilidade para isso. Então eu acho que esse é um aspecto bastante preocupante. Tá. Para a gente poder encerrar, uma falinha de vocês dois, a gente vai ter que chegar a um meio termo, né? Que você já colocou, Marcos. A gente deve encontrar esse ponto? Eu tenho uma visão particularmente otimista quando eu comparo a minha visão com a de outros estudiosos do tema. Eu acho que o vento novo, o frescor novo que pode vir, ele tem o potencial é muito benéfico para a sociedade como um todo. Acho que a questão é a gente aprender a lidar, a inserir esse novo jovem com o seu papel. Né, o professor Arlindo acabou de comentar da falta de papéis muito definidos. E eu acho que os papéis devem estar um pouco mais definidos. Quer dizer, para usar uma frase que eu acho que define bem a situação, a gente ouve muito que o jovem filho da geração Z, por exemplo, se refere ao pai como pai é meu melhor amigo. Quando o seu pai é seu melhor amigo, você perdeu o seu pai. Então eu acho que a definição de papéis precisa ser resgatada, mesmo que as competências e habilidades sejam mais difusas. Isso uma coisa não deve negar a outra. Então eu acho que se a gente souber achar esse equilíbrio, e de novo, mais uma vez estamos falando de família aqui, mas isso é verdadeiro, eu acho, para qualquer aspecto da vida humana. E eu acho que achando esse equilíbrio, redefinindo esses papéis, mesmo que as competências estejam espalhadas, eu acho que a gente só vai ter a ganhar. Porque muitos dos valores trazidos, como transparência, participação, rapidez, capacidade de lidar com mudança, são coisas muito positivas para uma sociedade, e eu acho que muito bem-vindas para uma sociedade como a brasileira, por exemplo. Você também acha que vai ser positivo, professor? Eu também concordo com o Marcos em relação a um certo otimismo. E eu acredito que quem vai despontar alguma solução em termos de um resgate a um certo humanismo perdido, eu acho que será a própria geração Z. Porque nós estamos tão afastados que elas estão criando valores por si só. Eu acho que ela também representa um certo esgotamento desse fluxo contínuo da produção material capitalista em que a gente vive, e eu acho que ela vai viver a própria consequência disso, e eu acho que ela é capaz de apontar, sinalizar alguma estratégia de saída para isso. Tá certo. Marcos, professor Arlindo, agradeço a colaboração e participação de vocês aqui para esse tema. Tá? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!